Olá, bom dia a todos. Nesta 24ª edição das oficinas singulares, convidámos o arquiteto Nuno Maurício Dias para conversar. Eu passo aqui para a segunda imagem. Ao fim de 2 anos de conversas, hoje acaba por ser uma data comemorativa para nós, e uma escolha particular, quase nos monocromáticos, com os desenhos do Nuno Maurício Dias, que é arquiteto, que trabalha na Câmara Municipal de Lisboa, diz-se agricultor nas horas vagas e desenha desde sempre. Eu vou retirar aqui a fotografia. Bom dia, Nuno, obrigada por estar aqui connosco. Eu gostava de lhe perguntar qual é a sua relação com o caderno e com o desenho, se é de facto uma paixão antiga. É assim, eu acho que o desenho sempre foi uma coisa, quer dizer, desde que me lembro, não é aquela conversa normal, desde que me lembro que sempre desenhei, né? Acho que das primeiras memórias é aquela coisa de estar a desenhar umas montanhas assim e aquelas árvores que são um coração invertido e que se fazia de pinheiros e cowboys e quer dizer, o desenho era uma espécie, há uns anos atrás, de passatempo, no sentido em que, de facto, nas viagens de comboio, assim, faziam os desenhos e depois, de facto, há uns tempos para cá, investi mais no desenho, não é? Investi mais tempo e com maior regularidade. Mas por algum motivo em particular, qual é a regularidade com que desenha? Todos os dias. Todos os dias. Mas mesmo, é uma espécie de pedagogia, não é? Acho que isto começou, esta maior regularidade começou há uns anos atrás, quando em 2019 um amigo meu, que raramente tirava férias, decidiu tirar umas férias. E eu agarrei e disse, mas vais para onde? Tu nunca tiras férias? E disse, vais saber para onde é que eu vou, porque vou publicar uma fotografia para onde andar. E eu achei aquilo uma ideia engraçada, porque, quer dizer, de facto poderia fazer o mesmo com os desenhos, não é? Quer dizer, ele é obviamente uma pessoa que gosta da fotografia e eu seria uma pessoa que gostava dos desenhos. E decidi, na realidade, nessas férias que fiz nesse ano, todos os dias publicar um desenho. E achei engraçado porque uma coisa que eu fazia antes era, lá está, uma espécie de passatempo, não é? E só eu é que sabia o que é que tinha desenhado. E de repente esta coisa das redes sociais e da forma como se partilham os desenhos e as reações, etc., motivaram-me a desenhar mais vezes, não é? Que é uma coisa, quer dizer, partilhar com outros aquilo que a gente faz, e não tanto ficar com o desenho dentro dos cadernos. Quer dizer, eu acho que a Alexandra percebe que a gente tem dezenas e dezenas, centenas de cadernos espalhados pela casa. Há uns na casa da minha mãe, há uns lá em casa, há uns que eu já nem sei onde é que os tenho, e tem piada a gente poder partilhar isto com as pessoas. Eu acho que esta coisa das redes sociais permite-nos isso, e coisa que antigamente penso que seria impossível, não é? Quer dizer, ficaríamos fechados no nosso cantinho. Para além de que as redes sociais também têm uma coisa engraçada, se me permite, que é vermos o trabalho dos outros, que também seria quase impossível. Eu penso que estarmos aqui os dois a falar, a Alexandra está nos Açores, eu estou em Lisboa, isto também não seria fácil. Mas se calhar a Alexandra hoje faz um desenho e eu posso vê-lo praticamente em direto. E isso também me motiva, não é? Essa questão de ver os outros desenhar, o que é que os outros... aprender, no fundo, com outros, não é? Isso é uma das coisas que me interessou nos Urban Sketchers, que começaram porque acabavam por utilizar o blog como sendo uma plataforma que reunia os desenhos de todas as pessoas, e aquilo acabava por ser um estímulo à prática diária, não é? Nós acabamos Sim. por... As redes sociais de facto vieram a aproximar tudo isso,
e a permitir até situações como esta, não é? Mas isto julgo que já é resultado da pandemia. Estamos aqui, é a 24ª edição destas conversas, e lembro-me que isto começou há 2 anos atrás, em plena pandemia, portanto estávamos em casa fechados, e julgo que na altura muitas ideias surgiram em função desta contingência. Sim, diga. É engraçado falar nisso de pandemia, porque a páginas tantas, como lhe estava a dizer, isso comecei em 2019 e depois mete-se a pandemia ali no início de 2020. E aquele advento do teletrabalho, e de não sairmos de casa, e uma gestão melhor do tempo entre trabalho e vida pessoal. E isso também me permitiu mais tempo para desenhar, que era uma coisa que eu gostava, não é? Sei lá, acabava o trabalho, podia desenhar qualquer coisa, ou ir para a rua, ou desenhar lá em casa. Nessa altura, quer dizer, nós tínhamos um certo medo, não é? Eu acho que desenhei a vista de todas as janelas da minha casa, incluindo a da casa de banho. Acho que desenhei tudo o que havia para desenhar. O Nuno, eu passo aqui para um desenho do Nuno. O Nuno não só desenhou as vistas todas da sua casa, também se desenhou a si próprio, não é? Este desenho é um desenho que eu acho particularmente interessante. Há vários desenhos em que o Nuno se retrata, não é? E que vai marcando quase o seu cotidiano, porque os desenhos acabam por contar sempre histórias e ter histórias associadas. Tem alguma história associada a esta página, ou é apenas uma página de relaxo e de descanso? Esse desenho foi quando... Quer dizer, nós estamos muito marcados pela pandemia, não é? E se calhar alguns destes anos vai-se falar disso. Este desenho teve a ver com... Este é o dia em que os ingleses fizeram o Freedom Day, o ano passado, em julho, salvo erro. E eu tinha a ideia que era engraçado ir para a rua desenhar, mas depois esta história do teletrabalho e trabalhar em casa não deu, e entretanto acabei por ficar em casa, e lá está, aquele bichinho, bem, deixa-me lá desenhar qualquer coisa, porque no fundo marcar o dia, não é? E achei piada, fui buscar um espelho, isto é desenhado com um espelho aí com 1,60 m, encostado a um banco, e eu estou sentado no sofá, e achei piada desenhar-me dentro de casa, no Freedom Day. Fiquei em casa e nem sequer saí de casa. E esta foi a ideia. Aliás, é um bocado essa a lógica, não é? O desenho é feito todo e como está encostado no chão, permite esta perspectiva um pouco mais orgânica, não é? E lá está aquela mão direita e a mão esquerda, não é? Portanto, a mão direita está ali escondida. O Nuno tem uma preferência grande pelos desenhos a preto e branco. Quais são os materiais que usa normalmente? Esferográfica. Agora eu também comprei uma caneta de Aparo para experimentar, porque às vezes a esferográfica fica um desenho muito vago, que também tem piada, mas às vezes, não sei, às vezes não gosto. E tinta da China é mais ou menos a minha preferência, a tinta da China. Isto eu vou passar aqui a um próximo desenho. Há aqui um desenho que eu acho também particularmente interessante, até pelos cinzentos e pelo contraste que aqui aparece. Este também é uma página de prisão, não é? De aprisionamento, não é? Eu acho que nós, daqui a uns anos, tudo o que foi e que aconteceu durante a pandemia vai ser, de facto, isto são documentos, não é? São documentos que se tornarão históricos, certamente, porque, de facto, eles espelham estes anos, estes 2 anos, pelo menos, não é? Sim, acho que de facto era um bocado essa tentativa da narrativa dos desenhos, não é? Expressar algum estado de espírito, alguma coisa que a gente na altura sentia, não é? E este desenho particularmente foi feito, salvo erro, em 2020, quando foi decretado o segundo estado de emergência em novembro, e
e era um bocado aquela, tinham-nos dito que havia uma nova normalidade, e era um bocado esta nova normalidade. E eu estava aqui no cartaz a olhar para, um bocado com vontade de desenhar, mas estava assim também, quer dizer, em novembro vocês sabem que anoitece mais cedo e não dá para vir para a rua e está frio, e etc. E estava aqui e achei piada esta ideia do reflexo no vidro, com as grades lá atrás, e que dava uma ideia ao contrário, da pessoa que está fechada dentro de casa, e pronto, e foi um bocado essa maneira de retratar a questão de uma nova estado de emergência, novas restrições à mobilidade, tudo isso. Quando começa uma página, tem alguma preocupação particular com a composição, as coisas acontecem naturalmente, ou é uma coisa que é pensada, ou é instintivo, não, e que depois vai acontecendo? Como é que começa? Como é que se começa um desenho? Essa é uma pergunta difícil, Alexandre, porque nós às vezes, quer dizer, não sei, refletir sobre os desenhos é uma coisa engraçada, não sei se eu não tenho assim muita experiência em fazê-lo, mas eu normalmente costumo desenhar, e não é este o caso, com um primeiro plano, que é um bocado aquela ideia de porque é que eu vejo um primeiro plano, mas já olhemos. Mas de facto não tenho muito essa coisa de planificar o desenho, essencialmente porque me interessa às vezes desenhar determinadas coisas, não sei se lhe consigo explicar, isto é, às vezes perco-me a desenhar um pormenor lá ao fundo ou aqui perto, etc, e depois percebo, então, mas afinal isto já não cabe tudo na página, não é? E faço muitos desenhos para chegar ao ponto daquilo que eu gosto. Acho que também sou um desenhador rápido e portanto permite-me essa flexibilidade de fazer alguns desenhos para chegar a um que eu gosto e depois colorir, mas não tenho assim uma grande planificação, não tenho... Nem tem que ter, é uma pergunta, é curiosidade apenas, porque há... Tem a ver muito com o interesse na representação que ali acontece, não é? Claro. Nós aqui, eu vou passar à página seguinte, é um desenho em que a mancha não aparece como é habitual, não é? O Nuno acaba por ter, pelo menos daquilo que eu tropecei nos seus desenhos, não é? Portanto, e são pautados pelo preto e branco, de um modo geral. Existem muitos trabalhos em que a mancha surge, mas depois também tem estes registros que vão acontecendo e que só nos apresentam este elemento gráfico, que é a linha, não é? Mas que são de uma simplicidade grande, mas que acabam por exemplo, esta figura acaba por ser uma figura que é marcada pelo olhar e para o lado para onde ela de facto é quase como leva-me a olhar para o lado, para o sítio, à procura daquilo que está a figura a ver, não é? Portanto, não são apenas desenhos de miméticos, apesar deles se basearem na realidade, eles parecem ter sempre mais alguma coisa. É a sensação que dá, não é? Este desenho particularmente, não é? Este desenho particularmente, acho que o personagem representado, quer dizer, isto é um desenho de férias, não é? Os desenhos de férias são uma coisa muito engraçada porque estamos muito relaxados. E isto é uma amiga minha e que normalmente está um pouco estressada e angustiada, não sei. E tem um bocado essa coisa. E achei piada porque é exatamente um desenho de férias, é estar um bocado até tranquilo, não é? Está a olhar para a paisagem, estávamos na Serra da Estrela e acho que é uma coisa que me faz-me lembrar exatamente da situação, o pôr do sol cá atrás, não sei, acho que é um desenho. E estes desenhos são um registro muito rápido, porque, quer dizer, de facto é difícil
às vezes as pessoas estarem um pouco mais tempo na mesma posição, para a gente poder ir um bocadinho mais além. E são registros rápidos, isto é feito com alguma rapidez e tentar perceber desde logo o contraste entre a sombra e o que é uma coisa que isso é interessante aqui, porque apesar do desenho ser linear, não é? Nós percebemos de facto há uma espécie de obsessão sempre, não sei se é pela arquitetura ou não, mas entre a luz e a sombra, portanto ela está sempre presente, e aqui também, não é? Consegue-se perceber isso claramente no lado direito da figura, que se apresenta mais escura, sem que seja de facto pintada, mas que ela está lá está. O Nuno tem um particular interesse por esses contrastes. Isso terá alguma relação com a formação que tem? É apenas porque sim? Não sei. Quer dizer, isso é uma pergunta, quer dizer, lá está. Quer dizer, acho que naturalmente essas coisas se calhar estão cá, não é? Não irei negar, não é? Mas não sei, não é consciente, não é uma questão consciente, é de facto, é natural que nós, prática profissional, e principalmente a parte do que foi o curso, cadeiras de desenho, geometria descritiva, a própria parte de conceptualização de um espaço, nos conduza a, no fundo, depois fazermos desenhos de uma forma se calhar diferente, mas não é consciente, não é, na realidade. Claro. Mas tenho um particular interesse por esses grandes contrastes e principalmente pelo que é demasiado escuro, e nós às vezes percebemos isso naquele desenho anterior até do autorretrato. É vários. É uma coisa demasiado escura e que, quer dizer, é um bocado, como é que eu ia te explicar, e é tentar trazer, porque depois quer dizer, seria uma espécie quase como 50 Shades of Black, não é? Há uma espécie, parece que quando estamos a desenhar durante a noite, há de facto uma série de variantes do preto. O preto não é todo ele preto, não é? Há umas coisas que são verdadeiras. O que é verdadeiramente preto? E aí, por aí que eu começo, não é? Onde é que está verdadeiramente o escuro? E é um bocado aqui, quer dizer, com a linha é preciso ter cuidado para que a coisa não fique um borrão, não é? Porque a tinta da China permite outras coisas que às vezes a linha não permite. E foi um bocado isso, essa tentativa. É um bocado por aí. E gosto particularmente do contraste, sim. Acho que os desenhos têm que ter contraste. Não sei, acho eu. Aqui estamos também num desenho de linha. Este desenho tem alguma história em particular associada? Tem. Isto é, quer dizer, basicamente semanalmente vou jantar à casa da minha mãe e quer dizer, já toda a gente está farta de me ver desenhar. Eu normalmente sento-me ali no sofá do lado direito e já toda a gente, já desenhei basicamente os personagens da minha mãe e a Ângela, que é a minha mulher, de todas as maneiras efetivas. Aliás, vocês forem ver, eu de facto já fiz vários desenhos e passei uma semana inteira a pensar o que é que eu poderia fazer durante a semana, porque isto também me acontece. Quer dizer, como lá está, há esta espécie de ideia de durante o dia, pronto, um tipo de trabalho, e depois ao final da tarde parece que temos um tempo só para nós, não é? E estava a pensar o que é que eu poderia fazer desta vez para ser diferente. E então estou contra uma parede, não é? Eu tenho a parede aqui nas minhas costas e era foi a tentativa de desenhar uma outra perspectiva da coisa. E a Ângela está com este ar divertido, como se percebe, porque disse-me: vais-me desenhar outra vez. Não é outra vez porque é diferente, não é? Eu gosto particularmente de uma coisa que é a perspectiva de como, quer dizer, o rosto não está na posição normal, e de facto isso às vezes o que me fascina às vezes é aquela perspectiva diferente, não é? Também se evidencia nos seus desenhos, que há sempre um ponto de vista que vai ser diferente, é um pouco com aquele autorretrato inicial, não é? Portanto, há ali um ponto de vista que é diferente e que faz-nos ver as coisas de outra maneira, o que significa... Sim. E que também é desafiante, sabe? Quer dizer, aquela. Sei lá, há aquele desenho célebre que é nós desenharmos de baixo para cima, que é assim uma coisa complicada, o nariz, depois temos que tudo funciona ao contrário, não é? Portanto,
e depois aquilo no final parece que é um rosto, não é? Isso para mim é suficiente, eu acho piada, não? E é um desafio. Em particular, este desafio. Este desenho, particularmente gosto, e isto teve a ver com. Estava de férias, ali em dezembro, e fui ali ao edifício panorâmico, que existe ali no Monsanto, em Lisboa, e todos os dias teve sol. E eu disse, bem, amanhã vou ao panorâmico, está sol. E quando chego ao panorâmico neste dia, já está a chover. O panorâmico é um edifício meio abandonado, não é? Mas que tem estes painéis cerâmicos. E quando está. É uma coisa que quando está a chover, nós. Lá está, ao bocado a Alexandra estava a falar do contraste. Não há aquele contraste, não é? Mas aqui neste desenho, particularmente, e sendo uma cerâmica, não é? Consegue-se ter esse contraste, apesar do dia não estar perfeitamente com sol. E foi o que eu encontrei como possível desenho, porque lá está, ando sempre à procura do contraste. Isso aí acho que é verdade. E de facto, e percebe-se isso, não é? Neste desenho, a forma como vou buscar aquelas sombras ali, isto no fundo é um painel cerâmico com baixo relevo, e pronto, e acho que foi assim uma coisa engraçada também. O Nuno também tem há uma particularidade também nos seus desenhos, que é o facto de deixar algumas zonas incompletas, mas essa abertura acaba por lhe dar uma espécie de poesia, não é? De abertura de abertura. Portanto, o facto deles não serem todos demasiadamente preenchidos, algumas destas páginas que são incompletas permitem-nos fazer também as mais diversas leituras, o que também é de alguma forma interessante. Aqui, só para dizer sobre isso, às vezes também tem a ver com o processo, não é? O próprio processo de desenho e às vezes, como há pouco me perguntou, se calhar, eu nunca refleti assim muito sobre os desenhos, mas como há pouco me perguntou sobre por onde é que eu começava a desenhar, é que naquele desenho anterior necessariamente comecei a desenhar por aquela figura, não é? E foi isso que eu fui atacar pintando. E quando fiquei com a figura definida, se calhar fiquei satisfeito, percebe? E isso tem a ver com um processo, quer dizer, nós ali já percebemos muita coisa no desenho, já não, se calhar, não sei se vale a pena estar a acrescentar coisas, claro, que no fundo, não sei, se acrescenta valor. Que retiravam o resto das coisas. Não é preciso explicar porquê, mas acho que se calhar não estaria a acrescentar muito mais valor. Claro. E se calhar também descentraria o centro daquilo. O foco que era aquela figura, não é? Exatamente. Não sei. Sim. Refletir consigo seria um pouco por aí, não sei. Há também este interesse por automóveis. É porque gosta de automóveis ou porque são modelos que estão acessíveis? Eu não conduzo. Eu desde já devo dizer que eu não conduzo. Não percebo nada de automóveis e, portanto, basicamente é isto. Mas há uma coisa nos automóveis que são parecidos com os rostos. Nós vimos muitos rostos antes, não é? Há uma coisa que é muito parecida nos automóveis com os rostos, que é estas formas orgânicas, e como elas têm sombras diferenciadas, tal e qual como os rostos, e se encaixam, não é? E não sei se os carros não são pessoas que estão paradas, não é? Não sei. São modelos, não é? E tem uma forma peculiar de como a sombra e a luz, há um branco que é, quer dizer, quando é luz é mesmo luz, é branco, e depois há tons mais escuros, e depois há elementos que como neste desenho, que se projetam e fazem sombras projetadas, não sei, acho particularmente fascinante. Este carro aqui, e tentei trazer alguma coisa de cor, até para explicar, quer dizer, eu acho que ainda não percebo nada disto das cores, confesso. E
porque divago imenso com as cores, sei lá, não consigo encontrar o tom correto e depois ando para ali e depois às tantas, páginas tantas já aquilo é um borrão e já não se percebe nada e eu achei piada a este desenho porque ele consegue ter porque é um bocado monocromático, isto é como se fosse um preto e branco com vermelho ali, não é? E então acho que é engraçado. Particularmente este carro também é uma história, quer dizer, tem a ver com os Dois Cavalos, que é uma história de uma professora que eu tive de desenho em tempos na minha escola secundária e já fazíamos aventuras no Dois Cavalos dela e eu quando vi este carro decidi que não poderia passar em claro, não é? Não, é daquelas coisas que não pode passar em claro, tem que se fazer. Passar aqui ao próximo. Cá está, essa obsessão pelo contraste e pelos valores mais escuros, que eu acho que estes desenhos a preto e branco são marcados pelo negro sempre, não é? E depois o que vai acontecendo na direção da luz. Sim. Estas cadeiras parecem pessoas abandonadas, não é? Uma coisa ali. É uma página que poderia, de facto, pode ser que ela não tenha nenhuma história, a não ser que tenha sido, pode até ter resultado apenas da necessidade ou desse vício de desenhar diariamente. Mas é uma página que é de certo modo ilustrativa, não é? Ela quase que nos remete para outras histórias. Eu poderia divagar sobre esta página, não é? Eu e outras pessoas. Portanto, Nuno, eram 2 modelos fáceis também, porque estavam ali paradinhos. Não, este desenho, deixa-me dizer que é engraçado dizer essa divagação e sobre este desenho que me estava a contar. Este desenho é feito num dia que faz o aniversário da morte do meu pai e de facto esta história de pôr cadeiras vazias com esta sombra foi uma ideia muito forte E é? Como é que, lá está, aquela ideia, como é que se representa o estado de espírito que nós temos neste dia, não sei, aquilo, e neste caso específico a construção deste desenho tem uma certa piada, porque imagina que isto está demasiado escuro, isto aqui fora no terraço, e de facto é demasiado escuro, está ali a luz atrás da casa acesa e isto é uma outra casa do lado esquerdo e as janelas estão todas, as cadeiras estão todas em contra-luz e eu estou a desenhar isto na ponta do terraço onde tenho pouquíssima luz. Isto tem uma certa piada porque foi desenhado com uma lanterna, é daquelas que se metem na cabeça, portanto eu desenhava e pintado dessa maneira também para não confundir com porque às tantas esta gama de cinzentos nós não conseguimos vê-la quando está demasiado escuro, para que não fique, lá está, uma coisa demasiado... E teve uma piada esta construção deste desenho e para mim, quer dizer, lá está, é um desenho que me marca e que acho que tem piada por tudo, quer dizer, tem uma história toda por trás e também na forma de fazer, que me fascinou, não é? Acho que tem piada, não consigo dizer muito mais, mas acho que... E acho que é um desenho que de facto transporta, eu olho para as cadeiras vazias e penso nisto. Sim, ele até faz-me lembrar algumas daquelas paisagens do Quirico ou Chirico, não é? Que são aquelas cidades sem pessoas, não é? Em que a gente percebe que falta ali e há um peso desse deserto, não é? Podemos continuar. Este desenho aqui, este desenho tem a ver um pouco com um pouco que nós falámos há pouco dos carros também, não é? E este fascínio por estas imagens metálicas e a forma como há uma certa, não sei, talvez crueza da forma como a sombra e a luz funcionam, não é? Esta história, quando nós temos os tachos e a luz incide e depois há uma série de outros reflexos nos tachos que vêm de trás e faz esta construção do branco e do cinza que eu acho que tem para mim, quer dizer, representar isto e pintar isto, lá está, tem que ter contraste, essa obsessão, não é? E percebe-se ali entre a panela de pressão e a panela, aquela linha branca com a escura ao lado, então este contraste
ao desenho que se calhar de outra forma não daria, não é? Com, novamente, uma espécie de hierarquia, não só dos valores, mas em relação àquilo que é a mancha e aquilo que é menos importante neste caso e que se fica pela própria linha, não é? Portanto, vão havendo aqui umas hierarquias na forma como vai abordando. Sim, mas a realidade também tem a ver um pouco com aquilo que há pouco expliquei, não é? No fundo, percebemos o desenho na mesma, não é? Claro. Quer dizer, na perspectiva de transmitir a alguém o que estamos a ver, acho que é, quer dizer, não sei, chega ali e já se percebe o que é isto. Este desenho tem uma certa piada, eu gostava de contar esta história, esta Renault Kangoo que está no primeiro plano. Eu comecei a fazer este desenho, isto é lá no bairro, ali onde eu vivo, em Alcântara, e eu acho que pronto, principalmente durante a pandemia, etc., acabava de trabalhar, saía de casa e vinha com o caderno e com o banco cá para a rua. Acho que as pessoas do bairro já devem conhecer um maluquinho qualquer que anda ali sentado atrás de carros. E esta Kangoo é de um senhor que eu comecei a desenhar e lá está, como lhes expliquei há pouco, por onde é que comecei a desenhar, comecei a desenhar por este farolinho que está no primeiro, este farol que está no primeiro plano, e estava a desenhar e a fazer as coisas, etc. E ele vem e decide tirar o carro para ir buscar o filho. E entra no carro e etc. E eu já tinha dado o desenho por perdido. Isto, ele sai do carro e diz: eu não consigo. Você está a fazer umas linhas, estão direitinhas, está com essas linhas estão direitinhas, eu vou deixar o carro, vou buscar outro carro e vou buscar o meu filho. E são estas histórias, e depois a partir daí eu disse: bem, não podes falhar nesta, não é? Esta tem que ficar com alguém. Isso não é para todos. E acho que quando nós estamos a desenhar na rua, e a pandemia também não foi bom por causa disso, mas de facto há estas histórias para contar, as pessoas que interagem connosco quer dizer, acho que é uma forma e esta história achei tão bonita que me comoveu necessariamente, não é? Mas de facto pronto, e lá está, aqui pronto, basicamente a representação tem a ver novamente com o alto contraste que a noite traz nos carros, não é? A luz está ali ao fundo do candeeiro. E um bocado esta história deliciosa de achar que eu desenhasse e fosse buscar outro carro para ir buscar o filho, acho que foi uma coisa. Ele quis ver o desenho no fim. Já lhe mostrei, sim. Quer dizer, entretanto, aquela história da rapidez, não é? Depois, entretanto, mas sim. Este desenho é também um desenho que tem uma história, isto é ali na ajuda. Eu comecei a desenhar e lá está, conta a história do desenho, não é? Porque eu comecei por desenhar este carro que está ali mais atrás, não é? E em primeiro plano, e estava muito entretido no meio de carro, de pessoas que passavam, etc. E nisto estaciona, este devia ser o único lugar que estava vazio, estaciona uma senhora mesmo aqui em frente, pau! E então eu já tinha desenhado o carro todo e depois disse: olha, vou desenhar o que está à frente. E por acaso, não sei, tenho dúvidas se o desenho não ficou mais interessante assim. E foi um acaso, não sei. E estas histórias de desenhar na rua têm muito a ver com isto. Quer dizer, às vezes a forma como nós nos posicionamos, às vezes o que é que acontece. Às vezes não achar que aquilo que nós estávamos muito entretidos a desenhar aqui este carro e achávamos que isto ia ser espetacular, mas se calhar aquilo que acontece a seguir também é espetacular. Claro, e o desenho consegue captar isso, não é? Sim, isso o desenhar o desenhar diretamente no caderno também exige naturalmente tomadas de decisão, não é? Porque estacionou ali um carro, mas o Nuno poderia não tê-lo desenhado também, não é? Agora criou ali uma sobreposição e uma transparência que faz notar exatamente esse acontecer. É quase como de facto uma sobreposição temporal àquilo que tinha feito. Neste caso,
aqui até achei piada porque, quer dizer, achei que era uma. Que lá está. Aqui estamos nós a falar deste desenho que se calhar de outra forma nós estaríamos a falar, não é? Foi esta a história, não é? Sim, de alguma forma, não é? Este desenho deu-lhe os tons no lugar ou desenhou apenas com a linha e depois em casa é que lhe deu a mancha? Ou vai-se fazendo as duas coisas? Muitas vezes faço no local, outras vezes faço em casa, e aqui fiz em casa. Mas há coisas que não é possível ver. Isto era uma coisa que eu gostava de dizer. Este desenho, se fosse a partir de fotografia, ou este, ou muitos rostos, etc., não há nada contra desenhar fotografia, a partir de fotografia, nem deixar Sim, de mas desenhar. não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Desenhar acho que é uma coisa muito boa. E pode-se desenhar a partir de fotografia, e não há problema nenhum, nem tenho nada a dizer de mal sobre isso. Mas há coisas que nós só percebemos quando estamos no local e muitas vezes isso tem a ver até com os rostos, não é? E com os retratos. Nós às vezes as pessoas, quer dizer, então não sei se já lhe aconteceu aquelas encomendas que alguém faz, tu não podias desenhar não sei quem, e depois damos umas fotografias e de facto a gente não consegue perceber se o nariz é comprido, se não é comprido, como é que funciona as orelhas, como é que... E de facto, se nós estivéssemos no mesmo ângulo a ver aquela pessoa, mas pudéssemos fazer assim de um lado ou do outro lado, perceberíamos melhor as coisas. E é um bocado aí o prazer de desenhar na rua, é um bocado esse. E acho, mesmo que se faça, por exemplo, desenho no local e depois faça uma colorido em casa, acho que não é possível perceber, porque nós quando estamos no local então percebemos de facto o que é que está ali em causa, esta coisa dos escuros, dos claros. E principalmente das formas, porque as formas às vezes, dependendo da qualidade, porque lá está, se a gente desenhar a partir da fotografia, depende muito da qualidade da fotografia. Se a gente estiver no local, não depende de nada, só depende do nosso olhar, não é? E acho que há coisas que nós não conseguimos perceber de outra maneira que não seja no local. E às vezes até o estado de espírito, não é? Sim, Nós temos claro, naquele. claro. Nuno, nós temos aqui um, um desenho que é parte de um desafio, do desafio que pretende deixar aqui às pessoas que virem depois esta nossa conversa. Sim. Sim. Foi abaixo outra vez. Vamos esperar que o Nuno. Vamos esperar que o Nuno nos ligue outra vez. Esta é uma página que acaba por nos dar aqui uma grande perspectiva de uma cena conjunta. Eu penso que o Nuno vai entrar agora e vai falar-nos sobre isto.
ou não, nisto foi azar. Não. Ok. Vamos lá então aqui. Estão a ouvir? Sim, 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 está Estamos a tudo. falar das tecnologias de nada de Eu não estou a perceber. nada. Estávamos a falar das tecnologias Sim, e como sim. eram boas, e depois acontecem estas É coisas. estas coisas que a tecnologia prega-nos partidas, ou então. Mas continuando aqui com esta composição que é até que nos faz até um registro em profundidade, não é? Porque nós conseguimos perceber lá ao fundo, dada a perspectiva aqui de um conjunto de elementos. Eu gostaria que o Nuno falasse deste desenho e do desafio que pretende lançar. O desafio é um bocado, em muitos dos desenhos que vimos aqui e em muitos dos que eu faço, eu de facto desenho, eu não tenho por base um esquiço, um desenho conjunto e começo a desenhar e tenho muito este gosto de desenhar um primeiro plano que é forte e no fundo como eu desenho por adição, relacionar este primeiro plano com as outras partes é uma forma de construção mental do próprio desenho. E da forma como esses vários planos acabam por dar uma perspectiva, apesar de que, e portanto desenha-se um primeiro plano, um segundo plano, um terceiro plano, como neste caso, e é um pouco como havia uns livros, quando nós éramos mais miúdos, que abríamos assim e saíam um pop-up, não é? E desenhava e tinha as montanhas lá atrás, e depois tinha as casas aqui, depois tinha o castelo, e no fundo, quando estou a desenhar isto, imagino um bocado isso, quer dizer, há uma primeira parte que eu estou a ver, há uma segunda, há uma terceira, há uma quarta, e às vezes a perspectiva é dada sem sequer recorrermos à linha, ou a ter um elemento perspectivo como sei lá, as janelas, ou algo que nos enquadra a perspectiva. E acho piada, são desenhos que eu acho especial piada, e às vezes o primeiro plano pode-nos trazer muitas surpresas, porque se passarmos ao desenho seguinte explicaria melhor. Então eu vou passar aqui ao desenho seguinte. Porque aqui este desenho tem muito a ver com a nossa conversa de hoje. Tem piada, não sabia que teríamos esta conversa e tem um bocado a ver com ela. Há pouco, no início, a Alexandra falou dos autorretratos, depois falou dos contrastes. Este desenho é feito num dia meio foleiro, como hoje está aqui em Lisboa, no cartaz, e não havia sol. E, portanto, é muito difícil ter contraste sem sol, não é? E o carro tem esta facilidade, porque tendo luz, cria sombras. E este desenho, mais já novamente, tem muito a ver com esta coisa do primeiro plano, porque o primeiro plano é necessariamente este carro, e o que me fascinou foi o reflexo das janelas do Palácio Marquês da Fronteira no carro, e depois, quando estava a desenhar, disse, mas eu estou ali. E de facto, ali ao lado do Plio, e a forma como o primeiro plano nos pode trazer surpresas e essa definição, às vezes até com excesso de detalhe, no fundo, o desafio que eu trazia era um bocado este, um primeiro plano, outro plano, e percebe-se claramente, quer dizer, aqui é uma construção novamente do desenho feita dessa maneira, não é? Desenha primeiro o primeiro plano, depois via aquele carro, e isso dá para mim, dá-me uma maneira de perceber a perspectiva do desenho. Então, o Nuno o que propõe é que que se faça um desenho em que esses planos sejam evidentes, não é? Mas que nos centremos nesse primeiro plano. Muito próximo. Para estarmos nesse primeiro plano. E como é que se faz essa e que utilizemos essa mancha também de alto contraste e de contraste para conseguirmos evidenciar aquilo que for alvo da nossa atenção, não é? Algum conselho em particular? Algum conselho? Eu acho, quer dizer, acho que essa parte de desenhar o primeiro plano, acho que
temos que desenhar qualquer coisa que gostemos ou que tenhamos interesse, e de facto é um bocado aí, não é? Às vezes os rostos são muito melhores, não é? Desenhar alguém que nós conhecemos em primeiro plano e depois perceber-se, lá está, através dos outros planos, onde é que esta pessoa está, não é? E isso pode ter especial piada. Ok. Nuno, alguém que queira começar a desenhar e que tenha particular apreço pela borracha, acha e que tenha também de alguma forma receio em desenhar, em lançar-se para o caderno, não é? Porque o Nuno lança-se para o caderno com a caneta, não é? Vai escrevendo. E algum conselho que dê a quem goste muito de desenhar e que tenha receio e que não saiba como é que há de começar, como é que se pode lançar nestas coisas Eu acho que se gosta de desenhar já é o princípio, não é? Isso é o mais importante. Acho que não ter receio, acho que não vale a pena. E principalmente, lá está, a coisa pode ser porque o caderno também é uma coisa pessoal. Esta história de nós partilharmos desenhos nas redes sociais é uma coisa muito nossa, não é? Sim. E também o caderno pode ser uma coisa privada que eu tenho ali. Mas há uma coisa sempre, aliás, percebe-se nisso, eu percebo isto diariamente, que há coisas que eu faço hoje que não fazia há 3 anos atrás. Quando a Alexandra fala aí muito dos contrastes e da forma e os cinzentos e eu falo dos 50 Shades of Black, mas isso acho que, quer dizer, foram coisas que fui aprendendo a fazer, de tanto insistir, a insistência. Há pouco também lhe estava a dizer, ainda não percebo nada da cor, não percebo como é que funciona. Acho que falta insistência da minha parte, não é? Quer dizer, agora vai-me dizer, mas tu vais ser perfeito. Não, quer dizer, a gente faz aquilo que nós gostamos de fazer e acho que a prática, porque essa ideia, isso faz lembrar um bocado aquela ideia quer dizer, ao Cristiano Ronaldo, não é? E depois há uns jogadores que jogam com o Cristiano Ronaldo, que se não jogassem o Cristiano Ronaldo não jogava, não é? Ele é um gênio da bola, mas os outros também jogam bem, e eu acho que a questão não é uma forma o desenho não tem que ser todo ele espetacular, nós temos que nos sentir agradados com o que estamos a desenhar, e essencialmente, quanto mais desenhamos, mais nos conseguimos aproximar daquilo que queremos. Não sei se alguma vez atingimos, não é? Quer dizer, porque, sei lá, às tantas nós desenhamos e estamos sempre à procura, e eu acho que isso é no fundo o que acontece, pelo menos comigo com o desenho, estou sempre à procura de qualquer coisa. E acho que as pessoas que começam a desenhar, se gostam de desenhar, então devem fazer com alguma regularidade, e nada melhor do que, olha, nas férias, que também é uma coisa muito boa de se fazer na praia, que também, lá está, tem alto contraste, a praia é um sítio excelente para desenhar. E muitos modelos. E muitos modelos. Posições esquisitas e alto contraste. E acho que o desenho é isso, é uma continuação. E depois também ver o que os outros fazem, porque de facto às vezes quando nós vemos o que os outros fazem também percebemos, espera lá que, ok, isto faz assim, ou isto, quer dizer, tentar um bocado de ver, não ficarmos também muito fechados, não é, e tristes com o que fazemos, mas também perceber como os outros fazem, mas não entender, quer dizer, há sempre pessoas que desenham muito melhor do que nós, mas isso não quer dizer com isso que a gente deve ficar angustiados, quer dizer, antes pelo contrário, devemos nos sentir motivados, quer dizer, acho eu, não sei, a mim motiva-me essas coisas. Claro. Nuno, eu agradeço aqui, lamento aquele corte que nós tivemos. Agradeço aqui a nossa conversa. Espero que hajam pessoas que respondam aqui ao desafio. Se não responderem agora de imediato, onde responder, porque estas conversas são pequenos documentos, não é, que vão ficando gravados. Da minha parte, eu vou continuar a seguir as suas publicações, porque de facto elas conseguem prender o olhar, não é? Portanto, tanto é que acabei por convidá-lo precisamente pela curiosidade de ver e de o ouvir falar sobre os desenhos que faz. Há aqui uma descontração,
mas há nestes desenhos, mas há também, nota-se nisso, que há de facto esse olhar continuado, não é? E um olhar também muito seletivo, porque isto que aqui está, que parece que é simples, é resultado já de um olhar e de uma mão também muito treinada, mas particularmente de um olhar muito seletivo. Isso é muito interessante. Há aqui, seja nos carros, seja nos objetos, há aqui uma característica que se vai encontrando de desenho para desenho. Claro que os primeiros cadernos que o Nuno fez, naturalmente que não terão propriamente o mesmo aspecto, mas isso parece-me que é natural, não é? Portanto, nós vamos evoluindo nas coisas que vamos. E até o nosso olhar muda, não é? Completamente. A primeira vez que eu desenhei um carro, e a questão era um bocado porque às vezes eu tinha aquela ideia de desenhar as coisas com os passeios e aquela coisa um bocado, como é que se diz, dramática do plano do edifício que assenta sobre o passeio. Depois percebi que nós não conseguimos desenhar passeios nem edifícios porque os carros estão nos passeios e, portanto, no fundo foi aquela história, se não os podes vencer, junta-te a eles, é um bocado por aí. Mas há pouco o que a Alexandra estava a dizer pareceu-me particularmente interessante, porque eu acho que o desenho é um adestramento da mão, quer dizer, nós vemos, não é? Quer dizer, uma pessoa está a ver aquilo e representar as coisas tem dois universos, um que é o adestramento da mão e, portanto, nós conseguimos representar a forma que estamos a ver, mas, por outro lado, também de que forma é que conseguimos comunicar aquela forma a terceiros. São duas coisas um bocadinho diferentes, porque uma coisa o desenho pode ficar perfeito, mas no final, se eu lhe mostrar, a Alexandra olha para ele e se calhar diz, não percebo o que é que está aqui. Mas a comunicação, também o desenho é comunicação. Entende? Entende, desculpa. Claro. Eu acho que é comunicação, acho que tem a ver com isso. Às vezes tentarmos explicar às pessoas qualquer coisa. E não é só também fazer um desenho, quer dizer, às vezes, mas lá está. É esse adestramento, é a forma como a cabeça funciona e às vezes chegar àquele ponto da naturalidade, não é? Que é um bocado o que se pretende, não é? E isso diariamente trabalhando, não é? Nuno, eu peço-lhe que não desligue já, eu vou fazer aqui o final da conversa, mas peço que não desligue já, porque para lhe dar uma palavrinha. Eu agradeço a todos que acompanham as nossas oficinas singulares, particularmente este dia que é do nosso segundo ano em contínuo, em que mensalmente vos partilhamos convosco o caderno de alguém, ou os desenhos e a seleção de alguém. Neste caso agradeço ao Nuno, a Maurício Dias e a todos os que nos acompanharam. Espero que para o mês que vem nos encontremos também. Obrigada a todos e até à próxima.